Meus cumprimentos à equipe organizadora e os participantes do Fórum STEM. Eu sou a professora Evilane Leão Cordeiro, docente do Unitepac e faço parte da equipe de formação continuada do NAPED. O trabalho que eu vou apresentar tem como título a transposição didática refletindo a aplicação das metodologias ativas. Esse trabalho ele foi desenvolvido no primeiro semestre de 2019 pela equipe do NAPED, que é formada pela coordenadora professora Rosângela Siede, eu, professora Evilane, e a professora Sara. Essa atividade, a proposta dessa atividade foi um ciclo de debates onde os docentes podiam refletir sobre as metodologias ativas na sua prática. Então, esse ciclo de debate, ele teve como objetivo conhecer a percepção dos docentes em relação à inserção das metodologias ativas no cotidiano da sala de aula, elencar as dificuldades dos docentes em relação às metodologias ativas, bem como socializar as experiências exitosas. Uma prática que nós temos no NAPED, sempre, em todos os momentos de formação continuada, promove-se esse espaço para socialização que sempre enriquece muito os nossos momentos de formação. Bom, os 16 cursos do Unitepac foram organizados em 6 grupos por área de atuação. Esses grupos, eles realizaram os encontros para debates no período de março e abril de 2019. Essa atividade, essas oficinas, esse ciclo de debates teve como motivação promover um momento de escuta dos docentes, tendo em vista que já há algum tempo, desde 2015, o Unitepac ele trabalha com a formação continuada em metodologias ativas, promovendo rotineiramente oficinas, palestras e sempre incentivando os professores a inovar sua prática. Logo, fez-se necessário um momento de escuta para que pudéssemos ter um norteador das nossas ações dos semestres que vieram posteriormente. Então, o ponto de partida para essa reflexão foi a transposição didática dos saberes. Nós colocamos esse movimento que o conhecimento ele faz desde a sua organização científica até o momento da aula. E cada aula é uma aula, cada professor tem a sua forma de abordagem, tem o seu olhar. Então, os professores, nessa perspectiva desse movimento, de como ele transforma tudo isso em esse momento de aula, como ele media o conhecimento, foi proposto no ciclo de debates, inicialmente uma atividade individual, onde os docentes recebiam um planner com os 20 encontros, os quais ele desenvolve durante o semestre. Foi pedido antecipadamente uma ementa de uma disciplina que ele trabalhe, e ele, nesse momento do debate, ele fez essa reflexão, pensando em que momentos ele trabalha metodologias ativas, quais são essas metodologias ativas que o professor tem inserido no seu cotidiano,
quais ele não tem inserido. Então, esse primeiro momento, ele visualizou a sua disciplina caminhando, ele formatou a sua disciplina no semestre. Em seguida, foi organizado grupos menores. Então, esses professores, depois dessa reflexão individual, eles se organizaram em pequenos grupos, fizeram uma discussão, trazendo à tona quais metodologias eles utilizam, quais não utilizam. Essa discussão, ela foi sugerido que os professores classificassem em grupos as metodologias ativas em 3 situações. Primeiro, aquela metodologia ativa que ele conhece, sabe que é uma metodologia interessante, mas ele não sente segurança de trabalhar. Então, ele, por insegurança, muitas vezes ele prefere não trabalhar com essa metodologia. Em seguida, a segunda classificação, eles identificaram aquelas metodologias que fazem parte do seu cotidiano, ele já trabalha há bastante tempo, sempre são metodologias que contribuem na aula, são metodologias que ele consegue relatar muitas práticas exitosas. Bom, uma terceira classificação são as metodologias que ele não tem simpatia, aquela metodologia que ele acredita que não contribui na disciplina dele, em específico, ele conhece pouco também. Então, dessa relação, os pequenos grupos, eles debateram, eles socializaram. Nesse momento, foram relatadas muitas experiências interessantes, professores que relatam o uso de determinadas atividades que sempre os alunos têm um engajamento, eles gostam, ajuda muito no debate, ajuda muito no desenvolvimento do conteúdo que o professor tem ali a ser desenvolvido. Algumas curiosidades, né? Nós levantamos algumas situações interessantes. Uma delas que eu destaco é o fato de que a grande maioria, em todos os 6 grupos, a grande maioria das metodologias que foram elencadas como sendo aquelas que o professor não tem facilidade, ele gostaria de que fossem promovidas mais oficinas, ele gostaria de conhecer para ter segurança para trabalhar, foram aquelas metodologias que utilizam as tecnologias. Então, a tecnologia aí, nesse nosso universo de debate, foi um destaque e foi apontado como uma necessidade. Então, esse momento de escuta que o NAPED promoveu através desse ciclo de debates, ele norteou, ele vem norteando as nossas ações, as semanas pedagógicas, as oficinas que são ofertadas mensalmente. Então, nós passamos a ter como norte muito do que foi vivenciado nesse ciclo de debates. Então, eu avalio, foi avaliado positivamente esse ciclo de debates, foi visto que esse momento de escuta ele é importante, tendo em vista que a inserção das metodologias ativas no nosso cotidiano tira muito o professor da sua zona de conforto, ele tem que se reinventar. Essa inovação exige de muitos uma mudança de postura. Então, nós tivemos aí muitos momentos de debates, muitas reflexões e muita socialização de práticas.
e podemos até, em outros momentos, depois desse ciclo de debates, ouvir relatos de professores que passaram a utilizar determinadas metodologias a partir do relato de colegas. Então, nós avaliamos como positiva esse ciclo de debates, destacamos que é importante, sim, ouvir os docentes e agradeço pela atenção de todos. Destaco que o momento atual, o NAPED tem trabalhado incessantemente para apoiar os docentes, para que esse momento esse momento que exige inovação, ele seja um momento de que o NAPED esteja presente, esteja ao lado